Hoje, segundo o IBGE, o Brasil possui mais de 20 milhões de idosos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, até 2025, o país vai ser o 6º colocado com maior população idosa no mundo. Pensando nisto, já existe uma política nacional para esta parcela de pessoas e até um estatuto para garantir os direitos delas. Além dos dados que foram passados, a fala que você acabou de ouvir traz outra importante informação sobre os idosos, como a voz se comporta com o passar dos anos. Assim como ocorrem várias mudanças físicas com o avanço da idade, a voz também sofre modificações, porque as estruturas que produzem a voz também sofrem o efeito do envelhecimento. E isso produz na voz algumas características que são mais ou menos esperadas, mas por outro lado elas são muito variadas. Então o que é mais ou menos esperado, como eu disse? É esperado que a voz fique mais fraca, mais instável, às vezes com um certo grau de tremor, com um pouco mais de rouquidão. Então essas características são esperadas. Para verificar esta questão, a professora Alcione desenvolveu aqui na FOB um projeto que analisou e comparou a voz de diferentes faixas etárias. O estudo envolveu 265 pessoas de ambos os sexos. Apesar do foco no idoso, envolveu participantes com idades entre 30 e 79 anos. Esse estudo ele tem um diferencial que ele objetivou fazer uma série de análises na voz de pessoas, não apenas idosas, mas a partir dos 30 anos. E divididos por décadas. Por quê? Porque muitos estudos, eles concentram a comparação de jovens e idosos de uma forma bem global. Então, avalia um grupo de 20 a 40, 50 anos, como um grupo, depois compara com outro de 60, 70, 80. Mas, quando começam a aparecer esses sintomas, quando realmente essas mudanças ficam evidentes, não é muito explorado. Então, o diferencial desse estudo foi analisar essas vozes por décadas. O estudo foi realizado para o mestrado de Aline. Foi ela que, juntamente com a professora Alcione, realizou as análises. Aline, então como foi feita a análise de dados para a pesquisa? A amostra ela foi composta por jovens e por idosos. Os jovens que foram analisados, eles foram, a maioria deles, funcionários aqui da clínica de fono, da FOB mesmo, e do centrinho. Os idosos, eles foram utilizados do banco de dados de uma outra pesquisa que tinha sido feita em 2008. Foram 2 análises que foram feitas. Uma foi a análise acústica, que foi feita lá no estúdio também com um programa de computador, e a análise perceptiva auditiva, que é quando o fonoaudiólogo ouve aquela voz e faz o julgamento das características vocais. A pesquisadora explica que a análise ajudou a encontrar o que seria um divisor de água no envelhecimento da voz. O achado principal da pesquisa foi que houve diferença nas pessoas com idade entre 50 e 59 anos, a partir dessa faixa etária. Então, o envelhecimento vocal ele parece começar não só a partir da terceira idade propriamente dita, ele se inicia um pouco antes, ainda nessa faixa etária não considerada como idosos, né? A partir dos 50 anos. Isso foi um dado muito importante que só foi descoberto por causa da metodologia do estudo. Então, agrupar os sujeitos por década etária permitiu que isso fosse encontrado. Saber já quando vão aparecer essas manifestações e sabendo quando já tem mais indícios de por que elas acontecem, essas informações nos ajudam a definir melhor os procedimentos de intervenção, tanto esses de prevenção, de estímulo para que a voz não perca sua jovialidade, como de reabilitação. Mas as fonoaudiólogas ressaltam que a prevenção continua sendo fundamental. Se a pessoa ela quer prevenir problemas vocais, quer
rejuvenescer a voz, ou quer evitar que os problemas em decorrência da idade aconteçam, é importante ter uma boa saúde como um todo. Então, a prática de exercício físicos regularmente é importante, porque trata do organismo como um todo. Hábitos saudáveis, como não fumar, não beber excessivamente também, e ter uma alimentação saudável. A tendência de alguns idosos com o avanço da idade, não atuarem tanto socialmente, conversarem tanto, e isso não é bom, pelo contrário. Continuar ativo socialmente, conversando bastante, usando a voz, é uma forma também de manter a característica da voz saudável e mais jovem.